Olá, hipnotistas do Brasil e do mundo! Sejam bem-vindos a mais uma grande entrevista do Hipnose na Prática. Se você tivesse a oportunidade de entrevistar o Milton Erickson, qual pergunta você faria? Infelizmente, nós não podemos mais entrevistá-lo, porém, podemos entrevistar alguém muito próximo a ele. É com muito prazer que eu venho trazer essa entrevista mega diferente. Hoje, a entrevistada não é do Brasil. Ela veio direto dos Estados Unidos, é a grande Roxana Erickson, filha do Milton Erickson. É isso aí. Ela sabe muito sobre hipnose e vem contribuir com a gente do Hipnose na Prática com um pouquinho do conhecimento dela para você. Ela vai falar sobre como foi a infância dela, tendo um pai como o Milton Erickson. Já parou para pensar como vai ser a infância dos seus filhos, tendo você como hipnólogo? E também vai falar sobre sugestões diretas e indiretas. E os 4 passos para você fazer uma metáfora ideal. Está muito boa essa entrevista. Eu recomendo você desligar tudo que tem ao seu redor e focar 100% nessa entrevista. E se você quiser aprender agora sobre hipnose ericksoniana, assista e aprenda como fazer na prática. Fala galera, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Hipnose na Prática, trazendo para vocês as melhores pessoas, os mestres da hipnose. Hoje com vocês nada mais, nada menos que a filha do grande Milton Erickson. É isso mesmo. Estamos aqui hoje num evento que o Rogério Castilho estou promovendo, fazendo um curso, trazendo para vocês novidades, trazendo pessoas valiosas aqui para o Brasil. Hoje eu sou aqui com o Daniel Sassai, mais um grande hipnólogo, e ele vai trabalhar comigo aqui, me ajudando a traduzir, a fazer a interação entre eu e a Roxana, porque meu inglês não está tão bom para conseguir conversar com ela. Bom dia, Roxana, tudo bom? Good morning. How are you doing? Muito obrigado por você estar aqui, cedendo seu tempo e ajudando a trazer conteúdo e a melhorar a hipnose no mundo afora. Thank you for participating, interacting with us, and helping to develop hypnosis here in Brazil and abroad. Thank you. I'm very happy to be here. It's been a very nice week to be here. And I think it's very important to spread information about hypnosis to everyone around the world. Porque agradece muito a interação de estar aqui, tem sido uma semana maravilhosa e ela gostaria muito de trazer informações a respeito de hipnose. Muito bem, muito bem. Pra gente começar, eu imagino que muitas pessoas aqui de casa devem estar curiosas sobre como foi a sua infância. Teu pai, seu filho do Milton Erickson, teu pai como Milton Erickson. Deve ser um pouco engraçado, divertido ter ele como pai. He said maybe all the people are curious about your childhood, how it was to be son of the great Milton Erickson. This is a question I get asked a lot. What was it like to be the child of Milton Erickson? The reality is, it was normal. It was every day. It was what life was. It didn't seem unusual at all. And yet, when I got to be older, when I got to be in my 20s, I realized that, gosh, it was a little unusual. There was times, even in my childhood, when I recognized that the way we lived life was somewhat differently than other people lived their life. And by that I mean that we had people coming from all over the world to our home. That was one big indicator that things were a little out of the ordinary. Another indicator was that we had the business in the home. My dad's office was in our home. And whereas that happens with some frequency, the way we connected with the patients and were involved in the healing process, that was very different. It was... No problem. Ela falou que é uma pergunta que pergunto muito pra ela isso. E ela falou que foi normal, era ordinário, era comum. E ela não percebeu isso até chegar uns 20 anos de idade, mais ou menos, que é quando ela começou a notar algumas coisinhas, tipo, vinha pessoas do mundo inteiro estudar com ele. Outra coisa ela tinha o escritório, né, o consultório dele ficava dentro da casa. E essa conexão entre o cliente, o paciente e eles foi muito grande. Isso foi um dos diferenciais.
when I went to school to become a health professional, I studied nursing. And I realized then how far from average it was to be working with patients in a home setting. And today it probably wouldn't work because the laws have changed, the standards have changed. But looking back, I think it was the healthiest thing for the patients. Ela falou que quando ela foi estudar enfermagem, ela entrou na área da saúde, ela viu essa diferença, né, de tratar o paciente dentro de casa. Ela falou que hoje provavelmente não daria para fazer, porque as leis mudaram, as coisas mudaram. Mas mesmo assim, ela sentia que era mais saudável para o paciente. It was also very healthy for us as a family because we were able to see what it is to have difficulties, to have mental health problems, to have other health problems, and to heal. Ela falou que era saudável para as pessoas da casa também, para ajudar no processo de cura mesmo do pacientes com problemas mentais. The way he involved us in his work with patients was very respectful and very attentive to the needs both of the patients and of us. Porque o jeito que ele envolvia as pessoas, o jeito que ele tratava, era muito saudável para todos da casa e ajudava muito. So I learned what my skills were at a very early age. Ela aprendeu as suas habilidades muito cedo. Quantos anos? How old? About? Well, he had patients coming to the home from the time I was born. And there was 8 children in the family. We never were all at home at the same time. But the patients would come and sit in the living room. And the routine was that when Dad would see a patient, he would call whatever child might be useful for the patient to encounter the patient in the office. Falou que desde que nasceu já vinha pacientes na casa dela. E os pacientes sentavam na mesa, na sala. E como são 8 irmãos, muitas vezes não eram todos que ficavam ao mesmo tempo na casa. Mas aí quando ele recebia um paciente, ele escolhia às vezes uma das crianças, um dos filhos, para acompanhar ele no consultório. So I remember when I was very, very young, sitting on the floor, playing with dolls, the patients would come and play with me while they waited for their appointment. Falou que lembra quando ela era muito pequenininha, estava brincando de boneca, e aí o paciente vinha e brincava junto, esperando ser atendido. But from a more formal direction, I was about 10 years old when he started inviting me into the office to demonstrate hypnosis. Mas foi aos 10 anos que ela realmente entrou no consultório para ver demonstrações de hipnose, participar. Before that, it was my older siblings that he was using. Antes disso, eram os irmãos mais velhos. Ok. E como foi praticar, fazer na prática a primeira indução, a primeira experiência ou o primeiro atendimento? How about the first experience in induction, in hypnosis itself? Well, one thing that we were obliged to learn as children, well, what is true about hypnosis and what is not accurate. So when I was maybe 7 or 8 and see on TV Mickey Mouse and Donald Duck, doing hypnosis with lightning coming out of their fingers, we were instructed that this is not accurate. Hypnosis is not magic. Ela falou que desde muito pequeno, uma das coisas que eram obrigados a saber era o que é
e o que não é hipnose. Falou que ficava assistindo televisão e assistia Mickey, Pato Donald, fazia hipnose, que saía raio do dedo. Isso não é hipnose. We were expected to be able to have a conversation with our friends, with our teachers, with the doctors that came from other countries, to explain that no, that's not hypnosis. Hypnosis is not magic. But in terms of the first formal hypnosis work, I was 10 years old. Ela falou que vinha doutores, vinham médicos de toda parte e explicavam que não era hipnose. Hipnose não é mágica. E ela falou que a primeira real experiência com hipnose ela tinha mais ou menos 10 anos. Now, before that, I remember some colleague of Dad's brought a machine that spun around, and Dad, he didn't think much of those machines. But he took it and he put it in his office. Falou que ela lembra de um dos colegas do Milton que vieram e trouxeram aquelas maquininhas, acho que é aquelas que, sabe, que fica girando, uma espiralzinha. Aí falou assim, ele não ligava muito pra isso, mas ele pegou e guardou no escritório. And then he told the 3 youngest children, "You haven't used hypnosis before. Why don't you go in the office and try that out? And let me know what you think." Ele falou assim, pegou os 3 menores e falou assim, vocês nunca fizeram hipnose antes? Vai lá no escritório e faz um teste. So we went and we watched this machine, and then we reported back to him. I don't think it was hypnosis. Eles foram lá, ficaram vendo a maquininha e tal, voltou e falou, acho que não era hipnose, não. Acho que eu não fui hipnotizado, não. But then when I was about 10 years old, I can't remember the age exactly, but one of my sister-in-laws was pregnant and had a baby at home using hypnosis, and I was very stimulated and motivated. I want to learn that skill. Ela falou que tinha uma vez que a cunhada dela estava grávida e foi fazer o parto na casa deles, e usando hipnose. Aí ela olhou e falou, eu quero aprender hipnose, e estava muito motivada a aprender. So I went to Dad and I said, "Teach me, I'm ready." And he basically gave me a lot of questions. Well, why do you want to learn? Is this the right time? What are you going to use it for? And he really made me justify that the time was right to begin formal training. Aí falou que o pai dela, o Milton, né, começou a perguntar por que hipnose, por que esse é o momento certo de hipnose, para que você quer aprender hipnose. Então, ele realmente queria uma justificativa muito bem feita para aprender hipnose. And so from 10 years old, he accepted me as a student and found opportunities to bring me into his office to demonstrate to other patients what it is to go into hypnosis, what it is to learn various elements of hypnosis. And so he would call me in and let me demonstrate, and then sometimes he would excuse me, and sometimes I would just stand over in the corner in trance for quite a long time. Falou que aos 10 anos ele finalmente aceitou ela como estudante de hipnose e aí entrava no consultório às vezes para demonstrar a hipnose, como é que é o estado de transe. Às vezes ela simplesmente entrava, ficava num canto em transe durante muito tempo. And he also started, because he was teaching in those years, he also started taking me to the meetings and using me. I'm going to demonstrate hypnosis with a child now. Or does someone else want to demonstrate hypnosis with a child?
Falou assim que depois de um tempo começou a levar para os encontros, né, para acho que congresso, alguma workshops, e demonstrar. Falou assim, agora eu vou fazer uma demonstração de hipnose com uma criança. And then I would sit at the back of the room for the rest of the workshop and learn from all of the presentations. Aí ela falou que ia pro fundo e ficava ali assistindo, observando e aprendendo todo o conteúdo do workshop. So over the years, I expressed interest in what's called forensic hypnosis, when the police interrogate a subject. And so every time he taught the policeman, he would bring me in to use me so that I could sit there and learn. Ela começou a se interessar por hipnose forense. Quando hipnotizava as pessoas, então o pai dela, quando via o policial, ela fazia todo o trabalho, vamos dizer assim, a hipnose. And I was also interested in pain management. From an early age, I was very interested. And so when he had patients, he would bring me in to demonstrate to those patients what it is to go into a trance. Porque também uma outra área que ela se interessou é controle de dor, gerenciamento de dor. Então quando às vezes ia um paciente, o Milton trazia e fazia uma demonstração com ela. So I didn't usually see what he did with those patients, but the patients knew me. And the next visit, when they arrived and I was sitting in the living room, they would sometimes explain to me, what he did last time really helped you. And I was like, oh, really? And then they would tell me because it was meaningful to them. So I didn't learn directly, I learned indirectly from the patients. Porque às vezes o paciente vinha na casa e contava, né, como é que foi, o resultado e tal. E ela, então, a partir disso, porque ela às vezes não sabia exatamente o procedimento, os pacientes contavam e tal. Aí ela falava assim que ela aprendeu de um jeito muito indireto. And then, I was still living at home when I started nursing school. And so when I started working with patients in the hospital, I was able to come back to him and say, oh, I have a patient I don't know what to do with. And he would give me ideas and suggestions. Assim que ela estudava a enfermagem e morava em casa ainda. Então às vezes ela trazia casos do hospital, falava assim, tem um paciente assim, assim, assado e eu não sei o que fazer. E às vezes o pai dela dava sugestões, conselhos. He was very generous with his teaching, with the family, with friends, with neighbors, with students, and we see the effects of that generosity, of shared wisdom, still today. Falou assim que ele ensinava de uma maneira muito generosa, com a família, com os amigos, com os vizinhos, com os estudantes, todo mundo. E ela falou que ela vê essa generosidade se perpetuando. Aqui no curso, você falou muito sobre induções, sugestões diretas e indiretas. Eu gostaria que você falasse um pouco mais para os nossos ouvintes, nossos seguidores, o que seria sugestão direta e indireta? Acho que é muito interessante esse tema. In this workshop, you talked a lot about direct and indirect suggestions. So, can you tell us more about these two? Well, the idea of a direct suggestion, it goes to your conscious mind, to what you can understand. Okay. A ideia da sugestão direta é realmente ser processada e ir para o consciente. A sugestão é ir para o consciente, ser processada no consciente mesmo. It's logical, makes sense, sounds right. It just kind of falls into place as, yes, that's the answer that I'm looking for. Ela tem lógica, ela se encaixa. Ela se encaixa de um jeito que você fala, essa é a resposta, de um jeito muito consciente.
But on the other hand, we can't solve all of our problems with this logic and reason. Mas na contramão, muitas coisas não podem ser resolvidas somente com lógica, com a razão. Somebody has fear or anxiety or a bad habit. They know that they don't want that as part of their life. Coisas como medo, ansiedade, hábitos ruins, eles sabem que isso são ruins para ele. This idea of, well, just stop doing that. A ideia é, tipo, simplesmente pare de fazer isso. But we know that it's not so simple. And sometimes change must come about in a different way. Então, a gente sabe disso, então, às vezes, mudanças têm que vir de um jeito diferente. The idea that my father promoted was that change takes place in the unconscious mind. A ideia do pai dela é de que a mudança vinha da mente inconsciente. The unconscious mind is not always reasonable and rational. A mente inconsciente, muitas vezes ela não é racional, lógica. It doesn't make sense. It's personal. It works with symbols and dreams. Ela não funciona com como é que fala? Razão, não faz sentido, é muito pessoal e às vezes como é que fala? I'm sorry? It works with symbols and dreams in a personal way. Ela funciona com sonhos, símbolos, funciona de uma maneira muito pessoal. The unconscious mind has associations, little kind of strings of ideas that are meaningful to the individual. A mente inconsciente funciona como se fosse fios, né, que fazem lógica de uma maneira diferente. And the idea of hypnosis is to awaken that unconscious thinking. A ideia da hipnose é fazer você acordar esse pensamento inconsciente. That the unconscious mind hears a symbol or sees an idea or remembers something and grasps that string of associations. A mente, ela vê um símbolo, ela ouve uma imagem, ela pega esses fios e fazem conexões. Some connection held deep inside, personal, that maybe on the surface makes no sense at all. Essa associação, essa coisa, ela é inconsciente, ela não vai para a superfície tão facilmente. But my dad believed that each person has a natural drive towards health. Mas ele acreditava que nós temos uma tendência natural para a saúde. And the unconscious mind is good and taking care of you in a healthy way. Então a mente inconsciente, ela é boa, ela direciona você para o seu bem-estar. Your unconscious mind is aware when things are not going well for you in your life. A mente consciente sabe quando alguma coisa não está dando certo, não está acontecendo de um jeito bom na sua vida. And so your unconscious mind, when awakened to an idea, a symbol, and a thought, então a sua mente consciente desperta com um símbolo, uma ideia, um pensamento. begins to notice the associations and connect them in a way that moves you towards health. Ela conecta, ela faz de um jeito, associa de um jeito que te leva a uma direção de saúde. Saudável. So using hypnosis,
one can offer ideas and images, but the unconscious mind within the subject is the one who finds the associations. Okay. Então você, através de pensamentos, através de símbolos e conexões, você faz a mente inconsciente. The unconscious mind, sorry? The unconscious mind searching Okay. for resources to make you healthier. Para pegar recursos, a mente consciente vai associar e pegar recursos para que você fique mais saudável. Begins to accept these resources and move you in a healthy direction. Pegar esses recursos e realmente unir e ir em direção à saúde. When I talk to patients about their problems, sometimes they tell me, oh, I used to drive everywhere and then a dog barked and I was afraid to drive after that. Às vezes aparece paciente, eu estava dirigindo, aí um cachorro latiu e eu tenho medo do cachorro. There is some unconscious association that they put together that's meaningful to them, but it makes no rational sense whatsoever. Às vezes tem uma associação que inconscientemente associa, mas assim, conscientemente não tem nenhuma lógica. And by working with this patient and giving them a lot more possibilities, they can sometimes take those associations and realign them in a healthier manner. Então, quando você vê essa associação e mostra possibilidades, você pode alinhar essa associação. I would never tell a patient, well, that doesn't make sense. The dog has nothing to do with your fear. Assim, você nunca vai falar pro paciente, né? Fala assim, não, o latido não tem nada a ver com o seu medo. But you see that in medicine every day. Mas você vê isso na medicina todos os dias. The patient complains, I have an earache because I ate something, an egg yesterday morning. An ear? An earache. Ah, ear. Às vezes você tem uma dor de ouvido, aí fala assim, porque alguma coisa que você comeu. Every day patients report that. Todos os dias os pacientes reportam isso. And the doctor says, oh, the egg had nothing to do with it. O ovo que comeu não tem nada a ver com isso. But in that case, they're not working within the patient's framework of causality. They're not accepting the patient's reality. Eles não estão trabalhando com o framework, com o padrão dessa pessoa. Eles não se encaixam nesse padrão de pensamento. With hypnosis, you trust the patient's unconscious mind that this may be connected. It's hard to understand how. Na hipnose a gente trabalha de um jeito que a gente acredita no paciente e através da mente inconsciente fazer algum sentido para isso. And let them find their own path to resolving the problem that bothers them. E assim, ele trilha o seu próprio caminho para resolver o problema que está atrapalhando. Você poderia dar um exemplo de um tratamento, um problema, um trabalho a ser resolvido, com um exemplo de uma sugestão direta e uma sugestão indireta? Could you give us an example about direct and indirect suggestions work? It can be a real case or something. Okay. Just an example. I've been doing a lot of work with stopping cigarettes lately. And when I interview the patient before we begin, I ask them all the things that they consider important, what they find is good about the cigarette and what they find negative about the cigarette. Porque ela, por exemplo, ela está trabalhando muito com parar de fumar. E ela faz muitas perguntas. O que é bom de fumar,
o que é bom no fumar, o que é ruim, que está sendo prejudicial. And then I take their words and their ideas and construct suggestions for them. Ela pega então as palavras do paciente, as palavras que ele usou para começar a criar sugestões. So if the patient explains that the cigarettes are a trap, a jail, a prison, then I will use that imagery of handcuffs and the prison in the imagery that I present. Então, se a pessoa, por exemplo, reporta como se o cigarro fosse uma prisão, uma cadeia, uma armadilha, o que ela faz? Ela associa imagens de, por exemplo, algemas, então você usa isso na sua imagem. That's an indirect suggestion, but it came directly from the patient. Isso é uma sugestão indireta, mas veio diretamente do paciente. Now, additionally, I have found from experience that most people who want to give up cigarettes benefit from direct suggestions. Bom, pela experiência dela, o que ela está vendo? Que os pacientes de parar de fumar, eles respondem melhor a sugestões diretas. So I will include it in my hypnotic induction. I will tell them, you will discover it will be longer and longer between the times when you think about cigarettes. Aí um exemplo seria, por exemplo, na sugestão, assim, você vai notar, você vai observar que o tempo entre um cigarro e o outro vai aumentando. And that the cravings, the desire for cigarettes will fade over the days until they forget that craving altogether. Então, assim, por exemplo, a vontade de fumar, ela vai fading, desaparecendo até desaparecer durante os dias até desaparecer completamente. So as the cravings diminish and the time gets longer, only occasionally remembering that feeling of wanting the cigarette, those are all direct suggestions. Por exemplo, junto com esse tempo maior, com essa vontade passando, essa vontade, às vezes a vontade de fumar, o sentimento de fumar vai desaparecendo também. Essas são sugestões diretas. And when I speak about the freedom of being released from the shackles of the handcuffs of the cigarettes. Aí você pode sentir a liberdade de se livrar das algemas, das correntes que estavam te prendendo. Now that is an indirect suggestion using the subject's own ideas. Então isso é uma exemplificação de sugestões que veio diretamente do paciente. Now there are more complex indirect suggestions in the form of metaphors. Então tem formas também mais complexas de sugestão indireta, que são as metáforas. And I could tell a story of someone who was imprisoned. E você pode contar uma história de alguém que estava preso. And that they suffered in the prison not knowing even that it was a prison. Ele estava sofrendo dentro da prisão, sendo que ele nem sabia que estava dentro da prisão. Just accepting day-to-day life behind the bars. Apenas aceitando a ideia de viver atrás das grades. Enjoying the sunshine as it came in through the window. Desfrutando do sol que batia entre a janela. And the prison food that was served to them 3 times a day. E a comida que era servida para o prisioneiro 3 vezes ao dia. And the little mattress that they slept on at night. E o pequeno colchão que ele dormia durante a noite. And they thought that life was good. Ele achava que a vida era boa. And one day, E um dia,
they discovered as they looked out the window Ele descobriu, olhando para fora da janela, that other people were living with a lot more freedom. que muitas outras pessoas viviam com muito mais liberdade. And the desire to expand their own freedom began to grow. E aí, a vontade de se libertar começou a crescer. And it took time for the realization to come that it's possible to get out of prison. Então, também cresceu a possibilidade da chance dele sair da prisão. Not easy, Não é fácil, takes a lot of work. dá muito trabalho. Gonna have to be very clever and deal with difficult moments and difficult times. Às vezes você tem que encarar momentos difíceis, momentos de dificuldade. But freedom awaits on the outside. Mas a liberdade te espera do lado de fora. I don't know when or what changed to make that little fellow in prison commit to moving out. Eu não sei o que é preciso para que a pessoa realmente se comprometa a sair da prisão. But one day, that fellow in prison made a decision. I want out of here. Mas um dia o prisioneiro toma a decisão. Eu quero sair daqui. I want out of this trap. Eu quero sair dessa armadilha. And announced to the jailer, let me out. E anuncia pro carcereiro, eu quero sair. And the door opened. E a porta se abre. He went out. Ele vai para fora. And then he discovered that he didn't know where his food was coming from. Ele descobriu que ele não sabia de onde vinha a sua comida. He didn't know how to relax. Ele não sabia como relaxar. He didn't know how to modulate his energy when he ran freely in the grass. Ele não sabia como moldar a sua energia para sair andando sobre a grama. But those discoveries came with time. Mas as descobertas vêm com o tempo. Okay, that's a metaphor. Ok, isso é uma metáfora. Muito bom, muito bom. Very good. Very good. Pra gente finalizar, gostaria que você explicasse um método fácil que talvez você use para fazer uma metáfora, um passo a passo de como as pessoas podem fazer uma metáfora. He asked about if there's like a structure to build up a metaphor. Different people teach metaphor in different ways. One of the most useful ways to look at it is a four-step process. Pessoas diferentes explicam metáforas de jeitos diferentes. Então, um jeito fácil de fazer uma metáfora é um processo de 4 etapas. The first step is to introduce a sympathetic character. O primeiro passo é você introduzir um protagonista, um personagem muito simpático, que tem empatia. Optimally, somebody that the listener can relate to. Alguma coisa que quem está ouvindo consegue se identificar. And then that character runs into some sort of difficulty. E aí ele entra em alguma coisa de dificuldade. Step 3 is to find new, unexpected resources. Passo 3, ele acha algum recurso inesperado. And after that, the person or subject, animal, it can be anything, gets a new perspective on the problem. Então, o protagonista, o personagem, que pode ser um animal também, encontra uma nova perspectiva. So that's the simplest structure of metaphors, but there can be all sorts of different ways of expressing metaphors. It can be very simple or very complex. Esse é um jeito muito simples de uma estrutura de metáfora. A metáfora, claro, pode ser muito mais complexa ou pode ser muito simples também. Você acredita que para ser efetiva faz muita diferença a complexidade?
To be effective, the complex of the metaphor is relevant or not? No, the relevancy is whether or not the subject captures the association and uses it within themselves. Não, a efetividade está no sujeito de fazer a conexão dessa metáfora e entender, vamos dizer assim, a metáfora. It's an unconscious process. É um processo inconsciente. And when I use hypnosis, I offer a lot of suggestions. I don't know which one the subject will accept or find useful. Então, quando ela faz hipnose, ela joga muita sugestão, várias sugestões, um bando de sugestão, porque não sabe qual das sugestões será absorvida melhor e ser mais efetiva e a pessoa conseguir usar ela. I look at it as if I lay out a buffet. Ela fala assim que é como se fosse um buffet. And then invite the subject. Make a choice. E aí você convida o sujeito, faça uma escolha. The subject knows which items look tasty or relevant. O sujeito sabe quais são gostosos ou relevantes. And which they want to avoid for their personal reasons. Aí qual ele quer afastar por questões pessoais. I trust myself that I do the best I can to lay out the buffet. Ela acha que ela faz o melhor que tem para fazer o buffet. And I trust the subject, that the subject will use their own wisdom to make suggestions that help them. E ela acredita também no paciente, que faça sugestões que sejam úteis para ela. Muito obrigado, uma bela metáfora. This is a beautiful metaphor. Sou muito grato a você, muito obrigado mesmo. Aposto que o pessoal de casa está muito feliz pela essa entrevista, pelas suas informações. E agora suas últimas palavras. Muito obrigado. Okay. Thank you very much joining us, and the people at home are very. I think they are very satisfied too. And last words, please. I just wanted to say thank you for this opportunity, for letting me speak to a larger group of people. And I would also like to thank Rogério Cavalha for inviting me here to Brazil and giving me the opportunity to meet you and to meet others. Ela fala que agradece muito a entrevista, de falar com um público tão grande. Agradece também ao Rogério Castilho por trazer ela aqui para esse workshop. Nós também agradecemos. E por conhecer a gente, ela falou. Obrigado. Thank you very much. And thank you guys. É isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima. E aí, gostou? Muito bom. Mas agora, se você quer aprender mais sobre hipnose, quiser trocar experiência sobre hipnose, me adiciona no Facebook. Eu adoro falar sobre hipnose. Fico o dia inteiro estudando, conversando sobre isso. Então vamos lá, vamos conversar mais. Porque eu gosto de ensinar hipnose, gosto que as pessoas apliquem hipnose e gosto de saber a história das pessoas sobre hipnose. Então me conta a sua história, eu vou contar a minha e vamos conversar. É isso aí, me adiciona no Facebook e te vejo daqui a pouco.